Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente com mais um Ravex Talk, mais um episódio desse programa que tem o objetivo de transmitir um pouquinho mais para vocês do mundo da tecnologia, aquilo que a gente tem de melhor em inovação tecnológica no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar um pouquinho de risco, vamos falar um pouquinho de segurança. Estamos aqui, meu amigo Vinícius, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse mercado, um mercado bastante complexo, bastante desafiador, né? Que é o roubo de carga, que é a segurança, né? Mas nós vamos para dois aspectos: segurança e também a prevenção ali com relação a acidentes, né? Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado Eu que agradeço a oportunidade. por Muito nos feliz de fazer prestigiar. parte aí. Muito bom. Vinícius, iniciamos ali, como sempre, ali, contando um pouquinho aí da tua história, né? Ou seja, quem é o Vinícius? Como chegou até o momento atual de estar hoje participando dentro do nosso programa e falar de risco? Qual foi a origem? Onde foi a formação? Quem quiser ser um cara brilhante assim como você, o que tem que percorrer? Eu caí de paraquedas, né, nessa área do gerenciamento de riscos, né? Eu iniciei em 2008 como operador de monitoramento. Então fui galgando ali, crescendo. Eu sempre fui muito curioso para aprender, principalmente na parte de tecnologia. Então fui crescendo gradativamente, ali, aprendendo muito sobre tecnologia e sobre também o gerenciamento de riscos, né? Depois de um certo tempo que eu fui entender que o GR não era preso a uma central de monitoramento. Então a gente começou a ir para campo também, fazer uma parte de análises, né, de sinistro, inspeção de rota, regulação. Gerenciamento de Então, risco saiu daquela telinha, não era sim, mais aquela a tela. gente imaginava, né, que era somente ali um alerta, um comando, mas não, a gente começou a também, né, ir um pouco para fora, né, da central e entender de fato a necessidade do motorista também e o que ocorre, né, nesse mundão, né, no Brasilzão aí, que o pessoal. Ainda mais o meu pai como carreteiro, né, meu pai também passava algumas dicas do que os motoristas faziam, né, no seu dia a dia. Então eu trazia isso também para o meu dia a dia para entender, né, como estava a operação. Isso é legal, até me deixa uma deixa ali para a próxima pergunta ali, que é justamente a dificuldade que se tem hoje em multiplicar motoristas, em multiplicar conhecimentos, né? Como é que Sim. você está enxergando esse mercado, esse momento onde você, filho de motorista, vamos dizer assim, hoje, a pior profissão que pode ter é você ser motorista, parece que é o modelo transmitido no mercado, um grande erro, né, que é uma baita de uma profissão Sim. rentosa, né, e que hoje movimenta praticamente aí grande parte aí dos produtos brasileiros, dos produtos nacionais e para exportação. Como é que é essa multiplicação, essa dificuldade de achar mais motorista, de motivar esses motoristas a seguir carreira, a seguir os procedimentos para que automaticamente a segurança venha com mais êxito, né? A segurança vem de execução de muitos procedimentos, Sim. vem de padrões a serem seguidos ali. Como é que você enxerga isso? Enxergo que os motoristas de hoje em dia, eu acho que eles têm um pouco de receio do que a tecnologia se tornou, felizmente. O que veio para ser algo positivo, principalmente para a segurança deles, eles enxergam como um obstáculo. Então, se a gente pegar os motoristas mais antigos, eles têm uma certa dificuldade de adaptação. Os motoristas mais novos não querem a profissão. Então a gente fica nesse meio termo. Eu via muito pelo meu pai que ele ficava muito tempo fora de casa. Então eu não tive esse contato direto com ele na minha infância, por exemplo. Isso acabou pesando nele. Talvez isso pese também hoje em algumas pessoas. Só que é igual o senhor falou, é uma profissão rentável. Se não existissem os motoristas, não teríamos, né, nossos produtos à mesa. Então, eu acho que cabe mais uma valorização da profissão. A gente vê também que a remuneração está um pouco abaixo do que os motoristas esperam. Eles, às vezes, precisam ficar muito tempo fora de casa, assim como meu pai ficava, para ter uma renda melhor, uma condição melhor, né? Então, Talvez eu falo isso sobre a relação a outros modelos de negócio, né? sim. E que talvez falta repensar o modelo, né? Por exemplo, vamos falar aí um ônibus de transporte aí Uhum. interestadual. Você tem ônibus hoje que saem do Rio Grande do Sul e vai até o Amazonas, lá, algum lugar assim. Então, viagens ali, às vezes, ali de 5 dias, 7 dias de Sim. viagem. E funciona.
o que que eles têm? Eles têm um motorista que roda de um ponto até o outro, chegou naquele ponto, troca de motorista e segue mais um trajeto. Quer dizer, eu sempre comento que uma das poucas máquinas que está no manual do fabricante, que ela foi desenvolvida para trabalhar 24 horas por dia, é o caminhão. Se a gente pegar lá a Scania, a Mercedes, está lá. Você fazendo a manutenção preventiva, você pode usar ele 24 horas por dia. E a gente olha hoje em alguns registros nacionais ali, alguns segmentos, que a média rodada está de 5,3 horas só por dia. Então, quer dizer, qual é que está o problema? O problema não está no custo do transporte, o problema está no tempo do caminhão parado, no tempo das exigências de jornada, que é a carga, descarga, jornada trabalhista, isso aqui. Será que não teríamos que repensar essa visão que eu não devo ter mais um motorista para um caminhão, mas eu devo ter um profissional que vai fazer um deslocamento e todo dia vai poder voltar para a sua residência, vai poder fazer esse convívio com a família, mas o processo funcionou igual. Será que isso no gerenciamento de risco, nessas longas distâncias, será que seria uma opção? Sim. Até trazendo para o GR mesmo, existem operações que utilizam de postos avançados. Então, esses postos são um checkpoint onde o motorista para realizar alguns procedimentos. De repente, um pernoite ou algo do tipo. Isso que o senhor falou é muito viável, porque ao invés de ele realizar um pernoite, por exemplo, teria um motorista que faria a substituição, daria continuidade à viagem. O nosso deslocamento nacional ali ocorreria muito mais rápido, provavelmente até nível de risco, né? Como as viagens vão durar menos tempo, eu não vou parar em locais para descanso, isso aquilo que normalmente é onde ocorre roubo, provavelmente teríamos até um indicador de redução aí de eventos de roubo de carga, né? Sim, e também diminuiria o custo, porque se pegar um motorista carreteiro, por exemplo, uma diária dele de pernoite, isso já seria uma economia para a empresa. A gente sabe que a diária no pernoite e refeição ela é bem alta. Então, seria um valor também que poderia ser convertido para outros fins, né? De repente, até uma melhoria para o motorista, operação, né? Então, esses postos avançados, eles poderiam funcionar dessa forma. Porém, nós temos postos que são muito sucateados, né? Então, não há segurança também para, de repente, abrir ali uma filial, uma sala para que o motorista consiga fazer essa substituição que ele está aguardando. Sabe que os postos também não têm estrutura para comportar, né, o nosso transporte O hoje, plano né? poderia ser bom, mas nós precisamos mais investimentos, mais infraestrutura. Agora, como fazer isso a nível de controladoria? Um dos problemas hoje isso é a jornada de trabalho, é um dos principais problemas. Como é que poderia ser feito esse controle para garantir que se eu tenho esse planejamento, eu consigo executar, né? Sei que hoje, por exemplo, a Ravex utiliza ali de biometria, utiliza de leitura facial para fazer o controle de jornada. Sim. Eu poderia usar esse tipo de solução ali para receber a informação e ter a garantia que aquela informação é verídica e eu tenho um dado que eu posso usar juridicamente. Como é que está a nível de tecnologia esses controles aí para trazer esses resultados aí na parte de segurança? Eu acredito que é muito viável, até mesmo a gente trazendo aqui para um sensor de fadiga, por exemplo, tendo alguém acompanhando ali a viagem, vendo que o motorista de fato está sem condições, né, de continuar determinada viagem. A tecnologia, principalmente trazendo para a Ravex, ela veio para como uma revolução no mercado. Hoje a gente vê que o nosso sistema, controle de jornada, o MDVR, a gente consegue fazer a gestão em cima disso e o cliente ainda ter a gestão da forma que ele gostaria de ter. Por exemplo, vamos supor que eles saiam para viajar com 2 motoristas. Eles ficariam intercalando e a gestão seria do próprio cliente. Ô motorista, eu estou vendo aqui na câmera, você não está em condições, troca. De repente, alguém fazendo, né, esse acompanhamento, a nossa tecnologia ela veio para mudar qualquer tipo de operação. Hoje eu vejo que a Ravex veio para mudar qualquer tipo de operação.
Você diz que não necessariamente a gente precisa trabalhar unicamente com a visão ali da lei, né? Ou seja, não precisamos, o motorista tem que rodar 8 horas. Quer dizer, se ele está cansado antes dele gerar um acidente, deixa eu gerar um evento aqui que demonstra que ele está cansado, como um exemplo, o ADAS, DSM, que faz esse tipo de inteligências artificiais, Sim. e já faz a mudança antes do problema acontecer. Então, quando falamos em risco, quando falamos em segurança, que você colocou muito bem, a primeira coisa é sair da frente do computador, sair da frente da tela e Sim. olhar no campo, enxergar os problemas. Agora, quando eu enxerguei os problemas, tem que ter um produto que me mostre esses problemas quando eles estão longe dos meus olhos, me apontem. Aí é inteligência artificial, é MDVR, é fadiga que vai trazer esses relatos. E aí que isso parta para um processo eletrônico de eu detectei aquilo, já vai uma ação eletrônica para Sim. que ocorra a mudança antes de um problema. Mas a tecnologia permite tudo isso hoje? Ou seja, eu tenho Permite. soluções para fazer isso? Sim. Hoje nós temos essas soluções que com certeza mudaria qualquer operação. Eu acho que a gente tem que trabalhar também em cima da cultura, né, do cliente. O cliente tem essa cultura de repente, estressar o motorista ao máximo. E não, a gente tem a tecnologia para auxiliar nisso. É igual o senhor falou, vai esperar o acidente. A gente se baseia muito lá, vamos supor, 5 horas de rodagem. Será que o motorista aguenta 5 horas de rodagem? Cada um se comporta de um jeito, né? Então eu acho que a gente não tem que olhar, a gente tem que olhar como um todo, mas pensando em cada tipo de motorista. E a Ravex tem essas soluções. Se Então, configura, se adapta conforme o modelo é de isso aí. operação, né? Quer dizer, se eu estou também o nível de risco, né? Se eu estou carregando uma carga de tijolo, é uma situação, né? Se eu estou carregando uma carga de ó, Uma carga alimento, química, por cigarro, exemplo, químico, o nível de solução é outro, né? sim. E quando a gente fala, focou no risco, mas e quando a gente fala em a parte de prevenção de acidentes? A regra é a mesma? Modifique-se alguma coisa? O que se trabalha para a prevenção de acidentes? Eu acho que também, além da tecnologia, a capacitação do motorista, né? Ele tenha um curso ali de direção defensiva, por exemplo, para que ele consiga também desempenhar o papel dele como um profissional, porque ele é um profissional. Ele não é um motorista casual igual a mim, por exemplo, que dirijo aos domingos, né? Ele não, ele é um profissional que ele ganha fazendo, né, o trabalho dele. Então a capacitação e, como eu disse, essa mudança de cultura, eu acho que também entra muito na questão de securitária. Eu acho que a questão securitária tinha que apertar um pouquinho mais a questão do acidente. Porque a gente sabe que o índice de acidente ele é bem maior do que o do roubo de cargas, por exemplo. Se perde muito mais com acidente, né? Sim, É que é meio um paradigma, né? Que eu preciso controlar preciso prevenir o acidente, mas eu preciso também entregar. Então eu quero controlar a jornada do motorista, mas eu tenho que fazer tenho que fazer 1.000 quilômetros em 10 horas. Quer dizer, eu já estou mandando o motorista exceder a velocidade, já estou mandando ele exceder a jornada, ele rodar sem parar. Então, quer dizer, aconteceu o acidente, ele não é mais um acidente, na verdade. Eu sim. já É uma é uma imprudência. imprudência em quem planejou e uma imprudência em quem está executando também até ocorrer o acidente, né? Então, o Sim, acidente, na nossa visão, é aquilo que não deveria acontecer, mas aconteceu. Agora, quando eu já planejo que o cara vai rodar 5 dias sem dormir, na verdade, eu estou dizendo que vai acontecer o acidente, né? Então, essa visão que eu acho que a gente tinha que mudar. E como que a gente pode ver isso a nível de tecnologia, né? Eu vejo que o roteirizador nosso planeja a rota que ele tem que fazer, os horários, aí vai para o rastreador garante que ele faça, que é o planejado versus o realizado ali. Se ele não realizou bloqueio, dispara acidente, mas daí entra essa outra parte, o motorista ligando, brigando, maltratando o operador. Como tu me bloqueou? Vai em causar um movimento, acidente em né. movimento, isso, aquilo. Uhum. E essa interação daí, central, torre de monitoramento versus motorista, versus o que o operador tem que
que gerar de resultado, que é garantir que tem uma viagem segura, e o motorista que tem que realmente realizar aquela viagem, tem que pagar suas contas, tem que cumprir horários, isso, aquilo. Como é que está essa visão operador-motorista? Eu acho que falta capacitação para os operadores, porque eles se baseiam somente nas regras de PGR voltado para o roubo de carga. Então, a gente cria as regras em cima do roubo de carga, focado no roubo de carga. E o acidente, ele é tão importante quanto. E o mais importante ainda na minha visão. Por quê? Igual o senhor falou, o cara manda um bloqueio em movimento para um cara que deveria parar para pernoite porque ele extrapolou o horário de corte. Causou um acidente. Será que haveria necessidade disso? O cara estava em área de risco, estava em área de sombra. Ah, qual local que ele deveria parar? Então, entra uma série de situações que falta o feeling do operador, a análise. Então, acho que hoje os operadores eles trabalham de uma forma robotizada, focado somente no procedimento do roubo de cargas e não na Então, prevenção do acidente. então deveríamos trabalhar regras mais eficientes que planejem os dois. Mas e aí, é possível criar esse tipo de regra? Eu É consigo possível. diferenciar, aqui é risco, aqui é logística, aqui é jornada, e juntar tudo isso para que uma inteligência artificial controle as 3 situações ao mesmo tempo? Sim, ainda mais no Ravex que a gente consegue integrar todas essas situações, então a gente consegue configurar uma regra onde a gente determina os pontos que o motorista vai parar, por exemplo, parar para refeição. Lógico, tem as paradas extraordinárias que entram ali a questão do banheiro, um posto fiscal. Se houver um planejamento no roteirizador que é possível fazer na nossa plataforma, a gente consegue fazer essa junção de informações, trazendo a informação do logístico para o risco. Então, eu acho que é isso que falta, essa junção, para que Essa traga mais segurança para a operação e principalmente para o motorista. inteligência artificial de fazer esse processo automático, acho que é um Sim, grande diferencial, né? Porque eu vou roteirizar, todo mundo roteiriza. Só que imagina eu roteirizar e eu já embarcar eletronicamente aquela rota, dizendo aonde ele vai sair, quantos quilômetros ele vai rodar, aonde ele vai parar para almoçar, aonde ele vai parar para pernoitar, que hora ele tem que chegar no cliente, ou seja, o controle de toda a cadeia. Aí eu estou fazendo o gerenciamento de risco, o gerenciamento logístico, que ele vai sim, chegar no horário que está tudo planejado, e estou fazendo a jornada de motorista também. Então, essa concepção é que você diz que vai trazer esse resultado coletivo, então. sim. Aí formamos a trindade, né? Que é, a gente traz ele para a perfeição. Lógico, perfeição não existe, mas a gente consegue chegar bem próximo dela com as soluções. Então eu acho que falta esse ímpeto para resolver o problema. Não pensar somente no roubo de carga, trazendo também para a prevenção de acidentes. A gente fazendo essa junção, com certeza a gente consegue eliminar ali uma grande porcentagem de acidentes, trazendo a conscientização para o motorista também, eu acho importante. A gente vê muito os motoristas terceiros que não têm essa instrução. Então, normalmente, quando a empresa contrata um terceiro, ela quer a produtividade daquele motorista terceiro. Então, não entra muito na regra de um agregado, por exemplo, um do cara da frota que ele tem que cumprir a jornada. Então a gente sabe que os motoristas terceiros, eles ganham por produtividade. Então são os caras que rodam, extrapolam ali as jornadas e são os que causam mais acidentes também, infelizmente. E como tratar esse tipo de coisa? Você falou bastante ali em treinamentos, né? Sim, Como é que eu trato esse tipo de motorista que falta o conhecimento, né? Eu vi uma das plataformas ali que vocês demonstraram em treinamento, e o motorista tem um aplicativo que substitui um teclado, que ele dá início de viagem, jornada, diversos itens, e conforme a viagem, isso, aquilo, eu vi alguns videozinhos, né? Quer dizer, o cara que transporta algodão e não tem conhecimento, tem uma videoaula mostrando para ele quais os problemas de se transportar algodão, que é uma carga alta, que você tem que fazer uma rotatória numa velocidade menor, senão você tomba, que sim, você numa serra você vai ter que reduzir a velocidade e não usar o freio, porque senão vai
esquentar e vai pegar fogo, né? Uhum. Então, isso nesse segmento ali. Também tem esse tipo de treinamento, essas coisas que eu poderia aplicar na área de segurança. Um exemplo, olha, esse cara não conhece a região do Rio de Janeiro, da rota dele. Peraí, vamos dar um videozinho mostrando onde é que são postos que costumam ter roubo de carga, qual é que é o jeito que o meliante atua, quer dizer, ele vai olhar o jeito que você sentou lá no restaurante, se você está sozinho, se você deixou cortinas abertas, se você ficou numa posição mais escondida do posto, isso, aquilo. Eu acho que com esses tipos de vídeos, esses treinamentos eletrônicos, trazer essa IA, isso também ajuda, é diferencial, está no caminho que vocês estão usando hoje na Ravex? Sim, é um diferencial porque a gente consegue passar simular uma situação com o motorista. A gente entende, trazendo ainda mais para o Rio de Janeiro. Eu não mandaria um motorista para essa região que não tivesse conhecimento, exceto se a gente fizesse um treinamento adequado com esse motorista. E sempre vamos ter que preparar, né? Mas se o cara tem experiência, vai estar liberado automaticamente. Se não tem, primeiro passa por um crivo, uma pré-preparação, né? Então, Sim. a inteligência já vai fazer isso. Ela guarda o histórico do motorista, ela já sabe quantas viagens ele fez, o que ele carregou, e se ele não tem aquele histórico, eu preciso igual carregar, mas daí eu vou ter um procedimento diferente daquele que já tem experiência. Sim, eu acho que eu trataria com mais atenção, com mais cuidado, ainda mais em locais proibidos de parada. Hoje eu falo que o Rio de Janeiro, ele é uma área de risco total. Então, a gente tem que se planejar muito. Vamos supor que o cara vai fazer uma viagem São Paulo, Serra, por exemplo. Eu vou permitir a parada dele no Rio de Janeiro? Eu vou cumprir a regra do PGR de parar 200 km da origem, se tratando de área de risco? Então a gente tem que trazer algumas informações também para esse foco. Beleza, o cara vai passar por dentro do Rio de Janeiro, qual que é o pior horário de passar no Rio de Janeiro? É o horário de pico, porque é o horário que eles pegam. O bandido não trabalha à noite no Rio de Janeiro. E normalmente o motorista não sabe disso, né? Não se preocupa disso. Então, só o fato de passar uma informação, olha, entre 6 da manhã e 8 da manhã é o horário que mais se rouba. Eu vi algumas estatísticas dizendo que até ao meio-dia o índice de criminalidade subiu extraordinariamente. Porque é onde você tem mais congestionamento, onde mais para, e você entrou no caminhão, ninguém está olhando nada, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Quer dizer, passar esse tipo de estatística, esse tipo de conhecimento pode evitar um evento. Sim, grandes metrópoles, na verdade, eles têm um horário de pico, onde é realmente o horário que ocorrem os roubos, principalmente em rodovias. Por quê? Tem o alto fluxo de veículos e tem vários pontos de fuga. Então, eu não mandaria meu motorista passar no Rio de Janeiro durante o dia, por exemplo. Eu mandaria o cara passar fora do horário de pico. Ele conseguiria passar ali tranquilamente. Dentro do horário de pico, vai facilitar a ação dos meliantes. Então, eu evitaria esse tipo de situação. É o que eu falo, é a questão da orientação. O motorista, ele é um ótimo motorista. Ele é um cara que ele consegue fazer a entrega ali tranquilo. Mas, de repente, o cara não tem esse conhecimento da área de risco que ele vai passar. Então, eu acho que falta muito a questão da informação. A informação, ela completa e o motorista conseguiria, por exemplo, desempenhar muito melhor a tarefa dele, no caso, né? O trabalho está muito focado ali em planejamento e a análise aí o planejado realizado, né? Mas eu vejo que além disso tem mais todo um trabalho investigativo ali, né? O pessoal chama aí consulta e cadastro do motorista, né? Que é fazer uma avaliação do histórico desse motorista. Como é que é esse trabalho e a sua não execução? Que tipo de problemas pode causar? Eu acho que o sinistro ele já pode ser evitado no cadastro de consulta. Quando eu fazia a regulação de sinistro, a gente pegava muitas situações que o motorista tinha a CNH registrada em um estado, o cavalinho em outro e a carreta em outro. Para mim, esse cara é um fantasma. Mas o cadastro de consulta hoje, eles trabalham com produtividade, infelizmente. Caiu muito essa qualidade. Antigamente, por exemplo, quando o motorista tinha algum processo em aberto, ele tinha que ir no fórum, pegar uma certidão de objeto e pé e comprovar que aquele processo estava arquivado, por exemplo. Hoje não, hoje é tudo de forma eletrônica, os caras consultam somente Serasa, tem um nome limpo, beleza, carrega. Não fazem nenhum
eles não linkam nenhuma informação, igual o cara tá registrado em São Paulo, a CNH dele, o veículo tá registrado no Rio de Janeiro, a carreta no Mato Grosso. Não vai achar nunca esse cara. Então esse cara já tá com a intenção de subtrair a carga, né? E isso é algo que hoje é legislação, então, quer dizer, não tem como a gente mudar, como mexer. Mas será que uma solução para isso não era a gente ter o nosso currículo do motorista internamente? Quer dizer, o porquê fazer uma viagem rastreada, o se identificar, o ler a facial, leitura biométrica? É porque você também está criando um currículo daquele motorista, mostrando não mais só, eu tive um problema policial, eu estou com a dívida, mas mostrando, peraí, mas você sabe realmente dirigir, você sabe trocar de marcha, você controla a velocidade, você usa o uniforme, você obedece os horários, você obedece a sequência. A gente criar um currículo de execução, um currículo de transporte, que é como ele manuseia o caminhão, um currículo de rotas, que é onde ele viaja, horários que ele roda. Isso talvez não seria uma consulta cadastro até mais eficiente se partíssemos para esse modelo de medir o que ele já fez e não medir um potencial problema com base no que ele não fez. Sim, a gente cria um banco de dados do motorista, né? A gente pega um motorista, por exemplo, que ele fez uma viagem ali da forma correta. Ele colocou a biometria, teve o reconhecimento facial através da tecnologia. Então a gente cria um banco de dados desse motorista também, e a gente acaba trazendo a informação que esse motorista é um motorista apto. A gente não fica se baseando somente na parte documental. A gente também acaba se baseando na parte operacional, onde o motorista ele acaba se tornando apto porque ele cumpriu as normas. Durante determinada viagem, né, teve todo o procedimento que ele acatou, né, todo o procedimento que foi proposto a ele. Então a gente acaba entrando nesse âmbito também, né? Não somente da parte documental, mas a parte curricular, né? Igual o senhor falou mesmo. Perfeito. Então, nós estamos falando ali que para termos uma viagem perfeita, um motorista profissional, que eu preciso avaliar, mas avaliar um histórico de condução, avaliar um currículo do que ele já realizou para saber qual é a experiência. Se ele não tiver esse currículo, que eu tenha procedimentos, que eu tenha videoaulas, que eu tenha formas de orientá-lo de um possível problema. E que eu preciso ter tecnologia para garantir isso, né? Ou seja, um equipamento que eu possa configurar todas essas situações. Então, é unir rastreador, MDVR, aplicativo, numa única plataforma para ter resultados diferentes do que o mercado está tendo hoje. É mais ou menos essa linha de visão? Sim. Hoje sim. Hoje a gente tem mais do mesmo. E a Havex eu vejo que é uma revolução nesse mercado, porque a gente consegue integrar tudo de uma única forma. E onde a gente não perde informação nenhuma, né? Principalmente o cliente ali em uma única plataforma. O cara não vai precisar ficar com 10 telas abertas ali para olhar a câmera aqui, olhar o rastreador em outra tela, não. Tem todos os dados, todos os dados em uma única plataforma. E isso é ótimo, é muito diferencial. Bom. Muito bem. Passaram os nossos primeiros 25 minutos e vamos, nesse momento, para o nosso primeiro intervalo. É muita informação, muito conhecimento a ser transmitido. Voltamos daqui a pouquinho. Nos aguardem.
o segundo bloco Havex Talking. Muito obrigado por seguirem conosco e seguimos aqui com o nosso bate-papo muito descontraído, muito bacana com o meu amigo Vinícius. Não é fácil, é bastante informação, né, Vinícius? Sim. Bastante experiência para ser contada, o tempo é curto, né? Mas falamos de roubo de carga, falamos de acidentes, prevenção com relação a acidentes, né? E não comentamos muito sobre telemetria, né? Ou seja, a telemetria é praticamente hoje um produto obrigatório, né? Dentro Sim. do rastreador, que ele já venha acoplado, né? Como é que tu enxerga essa visão de um equipamento acoplado que já faz o rastreamento, faz a segurança, faz a inteligência artificial e tem também a telemetria versus aqueles que são comprados separadamente, e qual é o resultado dessa telemetria na tua visão aí com relação à prevenção de acidentes? Eu acredito que a telemetria ela veio para ajudar no dia a dia da operação, ainda mais trazendo as informações. A gente está falando muito da única plataforma, né? Trazer as informações, né? Então, essa configuração onde permite a visualização ali das informações, se o motorista está com o pé muito pesado ali, se o cara está excedendo muito a velocidade, né? Então, isso acaba auxiliando muito, até mesmo para criar um ranking de motoristas ali, para ver qual que é o motorista mais problemático e qual que é o mais assertivo. De repente, pegar esse mais assertivo e ser um multiplicador para os demais, né? Então, eu acredito que esse ranking que gera na telemetria, ele acaba auxiliando muito na operação. Mais uma vez, trazendo de forma conjugada em uma única plataforma, onde o cliente consegue visualizar ali se o motorista está conduzindo, né, de forma adequada, até mesmo trazendo para o MDVR também, onde a gente consegue configurar se o cara está trocando de faixa ali sem dar seta, por exemplo. Então o cara consegue Tá acompanhar. gerando um risco, né? Sim, ele está gerando um risco de alguma forma, ou de repente um risco de uma colisão frontal. Com tudo isso ele consegue acompanhar na plataforma. Também E é costumo muito bom, né? dar um exemplo sempre o mesmo, né? Do motorista vilão e o motorista herói, né? Sim, Quer dizer, a telemetria mostra ali um evento freada brusca. O que é freada brusca? Ah, motorista que não sabe conduzir o caminhão. Vamos trazer um vídeo de todos os eventos de telemetria. Então, eu vou trazer 10 segundos de filmagem. Naqueles 10 segundos mostrou que uma criança se atravessou na frente de um caminhão e, se o motorista não freia, mata a criança. Ou seja, de vilão, que era o gerador da anomalia, sim, para herói, que foi o cara que salvou a criança. Então, o juntar informações é justamente isso, né? Por que ter plataformas integradoras, ter tudo num único lugar? Porque você vai ter a transmissão dos dados com o rastreador, vai gerar o alerta com o rastreador, mas vai ter também a transmissão daquela informação de um vídeo que foi gerado pelo barramento CAN da telemetria, quer sim, dizer, diversas tecnologias num único lugar, me trazendo uma informação verdadeira que eu também posso ranquear. Do mesmo jeito que o motorista se atrasou. O motorista que não presta. Tá, mas por que se atrasou? Pô, ele ficou preso num acidente de trânsito 2 horas. Quer dizer, a sim. culpa é do motorista? Não tem Não. nada a ver com o motorista, faz parte da operação. Então, você tem informações fidedignas, indicadores eficientes, né? É o que vai te trazer esse resultado. E hoje vocês costumam trabalhar, então, quando fazem um modelo, eu estou numa gerenciadora de risco, fazendo um treinamento, mostrar esses diferenciais, isso está sendo bem recebido pelos operadores da gerenciadora, pelos motoristas, clientes ali, essa junção de tecnologia. Como é que está hoje o mercado com relação a isso? Sim, eles veem com bons olhos, até mesmo porque auxilia, né, de alguma forma eles, até mesmo para fazer um controle em cima de uma velocidade excedida, por exemplo, igual o senhor falou da freada brusca. De repente o cara estava numa velocidade excedida, viu uma curva, freada brusca. Então ali acaba também auxiliando a operação para que atue da forma correta. Excesso de velocidade. Aí o cara configura lá para bloquear o carro, por exemplo. Aí gera uma freada brusca. Então essa capacitação também, a gente passa isso de informação. Telemetria vai trazer a segurança principalmente para a prevenção de acidentes e para a condução, para que a empresa também veja onde está tendo mais custo, onde está tendo menos custo. Então, para a operação, para o GR em si, uma central de monitoramento, isso acaba se tornando novidade. Mas a gente tem que massificar as informações a cada dia. Por quê? Porque é uma
é uma gestão que veio para ficar. Sem a telemetria hoje, não tem gestão na operação. Eu É. enxergo dessa forma hoje, né? É um equipamento essencial. Então, hoje o Sim, kit de aquisição completo. ali de produtos ali para segurança, para prevenção de acidentes, além do rastreador, aquele obrigatório nas apólices, isso, aquilo, também teria que ter uma parte de telemetria. Sim, o mundo perfeito para mim, rastreador com sensores e atuadores, MDVR e telemetria. Eu Agora, acredito quando que é o essencial. Agora, quando vejo um conjunto de produtos tão grande isso, aquilo, me vem à mente, eu tenho inteligência artificial, tudo eu faço automático, isso aqui, mas como configurar tudo isso, né? Que eu lembro dos primeiros rastreadores lá, OBC1, OBC2, Sim, OBC3 lá, e você mandava, tinha três tipos de regra, né? Ou seja, com OBC2, 3 com calibração, sem calibração, quer dizer, se tu tá carregado ou se tu tá vazio, tu tinha aquelas regrazinhas. Agora a gente olhando o volume de produtos que tem e as possibilidades, quantas regras eu vou ter? Mas como configurar isso? Como é que a gente trabalha para passar, fazer essa configuração e transmitir esse conhecimento para as pessoas que vão operar tudo isso? Como é que está dentro da Ravex essa gestão? nós estamos fazendo principalmente com as maiores gerenciadoras hoje. Então a gente passa essa informação para eles de configuração que gera evento MDVR, que gera eventos de telemetria também. Isso é possível incluir na regra para que gere o evento de telemetria, para que eles acompanhem também não somente as violações, mas acompanhem também a parte de gestão ali operacional da condução do motorista. Então a gente massifica essa informação para que os procedimentos sejam execuíveis conforme o que foi proposto. Então, a regra hoje ela é possível configurar de inúmeras formas. Então, vai muito da criatividade. Eu até falo muito nos treinamentos isso. Vai da sua criatividade. O que você quiser configurar hoje na regra do Ravex, você consegue. Principalmente voltado para segurança e prevenção de acidentes também. Eu vejo isso uma dificuldade de engenharia que tem que ser desenvolvida, mas uma capacidade de treinamento. Sim, E aí me parece que está faltando os multiplicadores nisso, né? Porque nós vamos dar um treinamento hoje para 10 motoristas, 50 motoristas, mas passou 6 meses, pode ser que 10, 15% desses motoristas já não são mais os mesmos. O caminhão é o mesmo, a tecnologia é a mesma, mas sim. quem está dirigindo já não é mais o mesmo, já é uma pessoa que não recebeu o treinamento. Aí eu vi que você falou bastante ali do multiplicador. O que, que é esse profissional multiplicador? O que, que ele tem que fazer, executar e qual a importância dele? Eu acho que tem que ser o cara ali, o motorista que tenha mais conhecimento e tenha mais aptidão para conseguir multiplicar a informação. A gente vê muitos motoristas que sabem manusear o equipamento, mas não sabem multiplicar. De repente o cara não tem aquele feeling de passar uma informação. Então eu acho que varia muito também, trazendo para o motorista e também para o operacional, né? Eu acho que deveria ter alguém ali do operacional e ter um contato direto com o motorista. Então é o que eu falo muito até para a minha equipe. Quem tem um, não tem nenhum. Então o ideal é que a gente tenha sempre, quanto mais multiplicadores, melhor. Você Motorista mais diz safo e um operacional mais safo também. Então você diz o mais safo é justamente aquele que mais teve experiência, que mais executou, que foi executa com precisão. Daqui a pouco eu vou tirar ele da operação para ele ficar avaliando os alertas, Sim, ligando para o motorista, orientando o motorista que não pode fazer daquela maneira, ou seja, repassando o conhecimento, mas que eu preciso ter esse cara sempre ativo, não é apenas um treinamento e virar as costas e que a coisa vai acontecer por sim, 6 meses, um ano, que é um trabalho, é um PDCA. A todo momento tem que estar replicando novamente, revalidando o que foi feito e como melhorar. sim. É uma manutenção, né, na verdade, é uma prevenção. Então ali o cara, ele acaba fazendo um trabalho de reciclagem, ele estipula um período, eu acho que é o ideal, ranquear, como eu disse, pegar o mais problemático. Ah, esse aqui tem mais dificuldade? Ah, o período é 3 meses, vamos colocar um mês aqui, a reciclagem desse motorista. Opa, o motorista ali, o João, ele é mais esperto, é mais safo, então esse aqui eu vou colocar 3 meses. Então é estipular um tempo de reciclagem não igual para todo mundo, né? A gente tem falado muito, né, sobre cada pessoa trabalha de uma forma, tem um tempo, né, de aprendizagem, então acho que a gente tem que pensar dessa forma, não generalizar, né, mas olhar com mais carinho também para quem tem mais dificuldade,
quem tem mais aptidão também, para fazer a junção e conseguir trazer e multiplicar as informações conforme a necessidade, né, de cada cliente, no caso. Perfeito. Falamos em muita tecnologia, mas nem comentamos ainda das mais modernas, né? Inteligência artificial, a junção de MDVR, ADAS, DSM, né? Então, hoje a gente percebe a identificação facial, por exemplo, do motorista pelo próprio equipamento. Só que aquela identificação facial, ela já faz a liberação, por exemplo, de travas de baú, ela já faz o início e fim de jornada de motorista, ela já faz os controles logísticos, né? Quer dizer, uma informação pode gerar diversos resultados. Nós temos agora câmeras, por exemplo, que você filma, se está o motorista, é uma coisa. Agora, tem mais duas pessoas junto com ele. Opa, já gera um evento que é a aglomeração, Sim, né? E alguma coisa está errada. Quer dizer, eu sempre viajo sozinho. O que está fazendo duas pessoas junto com ele, né? Tenho a mesma câmera que pode estar visualizando o trânsito e daqui a pouco eu tenho um veículo que está me perseguindo. Ela já gera o alerta automaticamente. Do mesmo jeito, se estiver com capuz, com armas, né? E essa inteligência toda de ter essas filmagens, ter essas informações, ter inteligência para transmitir esses dados, mas e como é quem recebe essas operações? A torre de monitoramento, quem tem que atuar sobre isso? Como é que eu consigo ter mais dados, mas e com mais dados me gera mais responsabilidade, sim. um tempo de resposta bem menor do que era antes e a certeza que realmente é um evento, quais os caminhos que eu devo percorrer. Como que o mercado está se adaptando a essas novas tecnologias? Eu acho que a partir do momento que a tecnologia seja utilizada da forma que ela deve ser utilizada, vamos falar aqui de sistemas de integração. Hoje a Ravex possui mais de 80 APIs, por exemplo. Um sistema de integração hoje suporta 10, 15 APIs. O cara já vai perder informação, infelizmente. Então, eu acho que o nosso trabalho tem que ser em cima da tecnologia. Colocar na cabeça ali do operador, da gerenciadora, o acompanhamento na tecnologia. Porque, como o senhor disse, gerou um evento de aglomeração. Eu sei que ali é um provável sinistro. Então, meu Mas no delay integrador não vai não ter aquela não informação, vai ele não ter. vai atuar. Então, quer dizer, eu preciso atuar onde eu vou ter o maior volume de dados ali para ser mais preciso. Sim. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho em cima das gerenciadoras para que eles entendam que a tecnologia é o que vai transmitir a informação como deve ser feita. Então, de repente, se estiver acompanhando pela integração, perderam um sinistro, infelizmente. Então, nós Então, temos muita informação para transmitir. Mas me parece que aí tem um viés ali também de quem hoje é o regulador disso, que seria a seguradora, e é quem paga a conta, né? Então, me parece, lá nós temos todo esse monte de tecnologia, e aí nós vamos olhar lá na pólice seguro que rege, quais os procedimentos que a gente tem que seguir, não aparece ainda nesse tipo de coisa. Então, quer dizer, ainda sabemos que isso resolve, sabemos que temos muitas inovações, mas ainda não hoje, não é nem cobrado, é apresentado isso para os corretores, apresentado para os transportadores, para fazer essa migração. Como é que você vê esse trabalho ali entre o que é exigido de uma seguradora, ou o trabalho de um corretor, o que é adquirido pelo transportador e o que é executado pelo motorista ali, essas diferentes visões de cada um, o que cada um executa? eu acho que a seguradora, eles apertam um pouco a policy, por exemplo, ali na participação obrigatória do segurado. Então, eles criam índices em cima de sinistros para que o segurado pague mais a franquia. Então, a participação, o POS, né, que o pessoal conhece, eles aumentam o POS conforme o índice de sinistralidade. Porém, é mais do mesmo. Não tem uma exigência ali para esse cliente aqui, ele tem um alto índice de sinistro. Vamos trazer aqui para a carga de cigarros, que tem 8, 10 sinistros por dia. Por que eu não vou apertar um pouquinho essa policy? O cara tem um MDVR, tem um ADAS, tem um DSM, né? Então, Mais ou menos eles trabalham hoje no pós-evento, né? Depois que sim, aconteceu, eu tenho que recuperar o valor investido, vamos aumentar a taxa e não em melhorar a operação, não sim, em exigir mais tecnologias, mais inovações, né? sim.
Por isso que é muito mais do mesmo. Exige ali sensores atuadores, o equipamento, o cara que vai fazer uma viagem interestadual que tem um equipamento híbrido, se for dentro de uma metrópole GPRS, então isso para mim hoje já tá arcaico. Eu acho que é muito Ctrl+C, Ctrl+V as apólices, né? Pelo que eu vejo hoje, né? Um dos nossos produtos ali, né, que eu me envolvi diretamente ali, é justamente criar um ranking ali das operações, né? Então, um exemplo, eu tenho um transportador do Rio Grande do Sul que transporta papelão. E aí ele vai lá e faz um apólice seguro, e tem validade de 12 meses. Aí, de repente, ele diz, olha, eu consegui um novo frete, só que agora eu vou carregar papelão, não mais no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro. O risco não é mais o mesmo, né? Ou seja, eu estou em uma área completamente diferente, mas a minha apólice continua sendo a mesma, né? Sim. Aí, de repente, eu resolvo, olha, eu já não vou mais carregar papelão, agora eu vou carregar carne. O meu risco mudou, agora eu vou transportar eletrônicos. Aí até tem algumas pré-requisitos ali, Sim. mas quando que eu vou descobrir isso? Depois que deu o roubo para mim negar, então me parece que eu precisava trabalhar com mais inteligência todas essas informações, né? Então a gente está criando currículos agora mostrando isso, quer dizer, antes do evento acontecer, olha, o plano que eu tenho para esse veículo, as exigências que eu tenho, não estão cumprindo. Então não deixa ela acontecer o evento para depois atuar, né? Estamos ainda nesse nível de avaliação pelo mercado securitário, ainda está somente pós-evento? Sim. Ainda mais quando eu tinha a parte de regulação. A gente pegava ali a tabela de mercadorias específicas, por exemplo. Já peguei situações que o cara não poderia carregar fertilizante e estava carregando fertilizante. Tomou o sinistro, teve a negativa da seguradora, porém, será que esse cliente teve uma orientação ali de um corretor de seguros, por exemplo, ou até mesmo da própria seguradora? Não teve essa orientação. Então o prejuízo veio para o transportador somente no pós-sinistro. E aí eu fico me perguntando, então por que permitiram o carregamento desse veículo? Por qual motivo que permitiram? Informação tem, o que não está é sendo tratada, né? Então, se sabia qual que era aquela pólice seguro, quem é o motorista, quem é o caminhão, qual é o rastreador, qual é a rota, qual é a origem, qual é o valor, tem todos os dados. Mas eu permito igual que se faça, permito que se perca para depois fazer CTI no nome do negativa. motorista, tudo no nome do motorista, placa do veículo. Por que permitiram o carregamento? Onde que essa carga foi averbada? Porque tem a averbação tem as informações do carregamento. Por qual motivo que passou essa averbação e ocorreu sinistro e teve a negativa? Por quê? Porque ele não poderia carregar fertilizante. Uma plataforma unificadora, né, que trouxesse todos esses dados num único lugar, desse os alertas não apenas mais do rastreador, mas dá os alertas também com relação à operação, ao cara, um exemplo, eu quero que você faça uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro e tu vai sair daqui às 8 horas da noite e para entregar esse produto amanhã ao meio-dia. Roubaram no meio do caminho. Na verdade, não foi um roubo, foi quase uma entrega, né? Sim. Porque o cara deveria ter deixado o veículo no pátio seguro até as 5 horas da manhã e tu sai e vai direto para o Rio de Janeiro. Não vou montar um plano de viagem mandando o cara parar numa área insegura. Mas onde é que eu tenho esse planejado que ele está fora da minha área de eficiência, que se eu seguindo aquele planejamento, eu vou ter problema, né? Do mesmo jeito, entra o outro lado também da própria pessoa, né? Ou seja, hoje, com todas essas informações de telemetria, eu consigo perceber um histórico de um motorista que sempre andava dentro da velocidade, que obedecia os horários, que parava só nos pontos autorizados e daqui a pouco, de repente, mudou todo o perfil dele. Quer dizer, ele já não obedece mais às macros, já não obedece mais os horários, isso, aquilo. É um cara ruim? Não, se a gente for olhar, pode ser um problema pontual. Eu estou com dívida. Agora, o dia 5, eu tenho que pagar o financiamento do meu caminhão e eu não tenho dinheiro suficiente. Ou seja, tu viu que mudou o perfil. Será que a gente não pode detectar isso também? Quer dizer, a gente tem tanta informação, eu detecto a viagem, detecto a rota, detecto o cliente, o valor, e agora consigo também, com a telemetria, detectar também o perfil da condução. Isso também seria um benefício, também seria uma informação importante para o risco, né? Sim.
até mesmo para avaliar por qual motivo que o motorista declinou tanto, né. Então, essa avaliação ela tem que ter uma proximidade, tem que ter alguém ali olhando. Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, vou colocar a tecnologia", mas se também não tiver ninguém avaliando, vai acabar perdendo informação. Então essa questão da condução do motorista também. O que que acontece muito, por isso que eu falo muito da operação do agro, que é o que eu conheço bastante, a parte de regulação. Muitos motoristas endividados, então aquela carga já estava dada. O cara era aliciado facilmente. Então, por que não fazer um trabalho em cima também desses motoristas? Por qual motivo foi aliciado facilmente? Ah, ele tem muitas dívidas, vou carregar ele abaixo do sublimite. Ah, ele tem muitas dívidas. Todos os motoristas precisam trabalhar, É né? meio, o cara tem X problema, eu não vou parar num posto de combustível que tem aliciadores, né, Sim, vamos dizer assim, que estão comprando, comprando a carga, que estão aliciando, não vamos deixar o cara parar naquele lugar, né. Então é fazer algumas ações ali preventivas antes de acontecer. O que antes não era possível, porque não tinha informação, mas hoje, já com a tecnologia atual, a gente consegue trazer todos esses dados e tomar ações eletronicamente, porque o próprio sistema diz o que pode ou não fazer, onde é que está sim. o problema. Então você só tem que executar, na verdade, as orientações que a plataforma está te informando, né? É, a questão de uma parada refeição, por exemplo, o cara normalmente ele para num posto, ele faz a refeição ali em 1 hora, certinho. Ele para em outro posto, só que ele faz 2 horas de almoço. Opa, por que ele tá fazendo 2 horas de almoço Que nesse acontece? outro posto? Eu consigo configurar isso também na tecnologia para que gere um evento, ali de uma parada excedida, por exemplo. Então, eu E consigo nessa configurar um parada ainda contador, configurar que vem um vídeo junto para ver se o cara não está junto sim, com outras pessoas. para que além do evento gere também mais informações, né. Então, eu Uhum. acho que é essa questão, o cara fica por que que ele fica 2 horas parado aqui e naquele outro posto ele faz o horário normal, né, de refeição? Eu acho que cabe essas análises, né. Aí. Muito bom. Olha, muitas dicas aí para todos vocês, né? Muita informação aí para a gente validar ali, dicas importantes ali. Vamos para mais um break. Daqui a pouquinho retomamos com mais informações. Voltamos para o nosso terceiro bloco, Ravex Talk. Aqui com a presença ilustre, meu amigo Vinícius, onde seguimos falando mais um pouquinho de gerenciamento de risco, de planos de prevenção de acidentes, de tecnologia, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode entregar hoje para o nosso mercado, que é um mercado bastante complexo, um mercado difícil, mercado brasileiro, quando falamos aí índice de roubo, né? Sim.
uma das entrevistas até passada, né, foi até comentado, né? Ah, os europeus vieram aqui para fazer uma análise aí de alguns caminhões, mas por que você tem isso? Não, isso é para segurança, é roubo de carga. Não existe aqui para nós. Por que nós temos que desenvolver no caminhão só para o brasileiro? E hoje é uma tendência, é um problema, né? Então a gente tem que solucionar, tem que resolver. E aquilo que não vem de fábrica, não vem do caminhão, nós temos que correr atrás e criar os nossos gatilhos, né? Sim. É um pouquinho sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Ou seja, a gente está trazendo tanta inovação nos modelos de caminhões novos agora, né? Quer dizer, vem praticamente o caminhão aí semi-autônomo, né? Praticamente só falta ele dirigir sozinho, não Sim. precisar mais do motorista. E mesmo assim a gente tem dificuldades em conseguir motoristas, em treinar motoristas, capacitar para usar desse recurso, desse caminhão, né? E a gente pode estar fazendo aí a título aí de transmissão de conhecimento, mas conhecimento tecnológico. Falo isso porque você falou do teu pai, né, que era caminhoneiro. Sim. Imagino eu que no período dele dava algum problema, ele já sabia pelo ronco do motor, não, vai lá, troca isso, troca aquilo, vê o filtro, vê o cabo, não sei o que, já tinha a solução na hora. Primeiro que não tinha mecânica em tudo quanto é lugar, não tinha Sim. guincho, isso, aquilo. E hoje você tem tudo eletrônico, você tem um painel que mostra tudo o que está acontecendo e cada vez menos pessoas interessadas em entender aquilo lá, né? Eu tenho o meu caminhão é eletrônico, eu não preciso trocar a marcha. Entre não precisar trocar a marcha e você conduzir, acelera, freia de forma totalmente errônea, existe uma diferença muito grande, né, entre Sim. trocar a marcha e conduzir da forma eficiente, da forma que eu traga resultado ali. Como é que está essa disparidade entre o conhecimento e vontade dos nossos motoristas e as tecnologias que estão sendo oferecidas hoje? O meu pai falava muito que antigamente, para tirar CNH, o cara tinha que saber o básico de mecânica. Ele falava muito isso para mim. Então hoje eu vejo que se perdeu um pouco isso. Tecnologia está aí para demonstrar, para mostrar os problemas, né, que ocorrem com o veículo e mesmo assim passam despercebidos. Eu acho que é uma geração que está perdendo um pouco esse tato, sabe, que os motoristas mais antigos têm, né? Que é o conhecimento do veículo, saber como conduzir o veículo, o que ele deve fazer. Ou meu pai, ele até com o carro mesmo, eu tô com ele, ó, acho que seu carro tá com problema nisso aí, ó, tem que dar uma olhada. Ó, tá trepidando muito o motor, é coxinha do motor, eu acho, né? Então, É um conhecimento para a vida inteira, né? sim, meu pai anda com a maleta de ferramenta no carro dele até hoje. E hoje em dia, essa nova geração não, os caras não têm uma chave Phillips no veículo. Então, eu acho que é uma geração muito que perdeu um pouco esse tato que os motoristas mais antigos têm. Por isso eu falo até com o pessoal, assim, que os motoristas mais antigos deveriam ser professores desses mais novos, né? Os caras conseguem passar não somente o conhecimento de estrada, mas uma boa condução, né? De como conduzir e transportar uma carga com segurança também, né? Então, Eu preciso conhecer um pouquinho mais, mas em contrapartida também o mercado diz que hoje eu não preciso conhecer tanto. Eu preciso é saber o que fazer, né? Então, tipo, sim, por que eu tinha que ter uma ferramenta? Porque eu não tinha mecânico. Hoje você tem assistência 24 horas em qualquer lugar, sim. você tem guincho, você tem a seguradora que corre atrás. Mas e se eu não souber o procedimento? Ou seja, para quem ligar? Será que eu tenho seguro ou não tenho seguro? Se eu não tenho Uhum. seguro, para quem que eu ligo? Quem que vai me atender? Qual Que horário? seguro que eu tenho, Qual né? o seguro que eu tenho? Então, quer dizer, eh, existe o conhecimento que eu tenho que ter para executar, mas existe também o conhecimento que eu preciso ter para executar. O que que é o executar? Dizer o que os outros têm que fazer, como tem que fazer, como procurar auxílio e ajuda, né? Sim. Então, me parece que hoje eu tenho um produto que, falando em risco, né, Uhum. que me diz tudo o que eu tenho que fazer, ele detecta a facial, ele tem um roteirizador que diz dobra à direita, dobra à esquerda, para aqui, ele diz abre o caminhão, pegue a nota fiscal, assine o canhoto eletrônico, abre o baú, tira a mercadoria, ele diz tudo o que você tem que fazer. Então, teoricamente, eu mesmo estou orientando ele que ele precisa ter menos conhecimento.
Mas aí o que está faltando é ele executar aquilo, né? Ou Sim, seja, ele cumprir os procedimentos. Então eu vejo com duas visões, né? A falta do conhecimento e a falta da execução dos procedimentos. Então, mesmo não tendo todo o conhecimento, eu preciso ter o procedimento. sim. Então, acho que hoje isso dentro do risco é um dos principais dificultadores, né? O cara que não dá o início de viagem, não dá as paradas, não obedece as configurações, bota uma fita isolante em cima da câmera, isso aqui. Como é que está essa vamos dizer, esse motorista mal criado, esse cara mais levado que não obedece ali, como é que está essa situação hoje? Ele existe ainda e isso gera problemas, gera anomalias? Como é que você vê isso? Sim, gera problemas porque tem motoristas que enxergam a tecnologia como um obstáculo para eles, como um problema, sendo que é uma solução. É algo que vai melhorar o dia a dia dele, a segurança dele, a condução dele. Então, a gente tem que também trabalhar com esses motoristas, que a tecnologia é algo benéfico para eles e não maléfico, né? Então, o cara que tampou a câmera ali, por exemplo, foi sinistrado. Ah, será que ele é um suspeito junto com o meliante? Por qual motivo que ele fez isso? O que que levou ele a fazer isso? Quer dizer, pode ser Então, uma pessoa do bem, pode ser que não cometeu nenhum erro, mas justamente por não querer ser controlado, no momento que ocorreu o sim, evento, ele ser um possível investigado justamente por um procedimento mal feito, né? sim. E no gerenciamento de riscos, a gente fala muito da lei de Murphy, a exceção que dá o problema, que acontece o erro. Só hoje que eu coloquei uma Sim. fitinha ali foi E foi ali na exatamente lei de o... Murphy que ocorreu o sinistro. Então, o gerenciamento de riscos, eu falo muito pro pessoal. Ele tá na nossa vida no dia a dia. Eu quantas vezes ouvia da minha mãe quando eu era pequeno: "Ó, não põe o pé aí que você vai se machucar". Ela tava gerenciando o meu risco. A tecnologia é isso, não tampa a câmera, porque se você for sinistrado, você vai ser o primeiro suspeito. A gente não vai saber de fato o que ocorreu. Não abra a porta com a macro de movimentação, porque senão vai bloquear o veículo. Então, o gerenciamento de risco, ele sempre esteve nas nossas vidas. Eu fui gerenciado pela minha mãe, pelo meu pai, e assim é também quando a gente trabalha com motorista, a gente está gerenciando ele. A tecnologia está sendo o pai e a mãe daquele motorista ali no momento, né? Então, é algo benéfico para eles. E a gente tem que colocar isso na cabeça deles que não é para atrapalhar o dia a dia deles, mas sim para trazer a solução e a segurança, né? Aumentar a segurança. Eu tenho um procedimento, é na verdade um script de tudo aquilo que ele tem que executar. Se ele Sim, executou com perfeição, quer dizer que é uma viagem perfeita. Se ocorreu algum erro, é na verdade o alarme que a nossa central vai receber para tomar uma ação. E é em sim, cima disso que eu tenho que ter esses procedimentos para saber qual é a ação, mas principalmente entender qual é o pós-evento, é saber, em caso de um evento verdadeiro, o que eu devo fazer também. Ou seja, não é sim, apenas num ocorreu uma exceção. Beleza. E o roubo é uma exceção? É, mas eu também tenho que estar preparado para a exceção. Quer dizer, eu tenho um botão de pânico, eu tenho uma contrassenha, eu tenho uma situação a fazer cada vez que é um evento. Então, quer dizer, eu preparar o motorista para um evento desses, eu preparar o motorista para ele me avisar do que está acontecendo e eu saber como ajudá-lo. Isso é o pós-evento sim, dentro do nosso trabalho. Como é que é o diferencial desse pós-evento? Detectar essas coisas. A gente já falou que recebe muito mais informação, né? Então não, sim, não vem só um alerta, vem também um vídeo. Eu recebo não só os alertas da violação, mas eu recebo da telemetria, eu recebo da carga, da rota. Então tem tanta informação. Como é atuar no pós-evento ali em uma situação de roubo? O que, que o motorista tem que fazer, tem que estar preparado, capacitado, e o que, que vocês têm que fazer para garantir o resultado na recuperação daquele bem? eh, os motoristas hoje em dia, eles têm muito medo de pressionar o botão de pânico. Essa é a verdade. Chegar um evento de botão de pânico, a gente sabe que de fato o motorista está sendo roubado. Por quê? Porque o cara tem medo de pressionar. Ele tem medo de receber um comando de sirene indevido, o meio Bloquear, e daí sim ele está em perseguição, sim, apertou o botão de pânico, daí que bloqueou, daí que roubaram ele, né? sim. E o botão de pânico, ele é um alerta sigiloso, então você tem que tratar de uma forma sigilosa. O pós-sinistro,
A gente trata dessa forma, de forma sigilosa. A gente não vai fazer um alarde junto com o motorista, por exemplo, mandando um comando de sirene para ele. A gente tem que tratar porque se o motorista está em movimento, por exemplo, a gente tem N situações. Mas vamos falar que o motorista pressionou o botão de pânico em movimento, fez contato com o motorista falou, tá tudo ok. Normalmente no GR, o tudo ok para nós é que ele está É que não tá abordado. ok. É isso aí. Então aí a gente tem que ter a tratativa com baixo delay para principalmente preservar a vida do motorista. Eu acho que o foco, lógico, a gente está falando roubo de cargas, né? Mas eu acho que o foco também é preservar a vida do motorista. E o segundo ponto ali é a recuperação e até mesmo a prisão dos meliantes ali. Eu acho que o foco é tirar esses caras das ruas também, né? Não é, é um conjunto, né? Não é somente a recuperação em si, né? Estamos falando então que nós temos um conjunto de equipamentos, um conjunto de meios de comunicação que me trazem diversas informações. Agora, inteligência artificial, se tem um meliante junto comigo, Sim. a trava de baú só abre se foi a minha facial, mas se tiver outro meliante ao meu lado, ela já não abre. Que essas inteligências vão ajudar bastante, mas que o motorista tem que ser treinado para aquilo, tanto para o evento de procedimento que ele tem que fazer normal, quanto para o evento de quando for um sinistro, de quando Sim. for um evento. Ele tem que estar preparado para as duas situações, para daí ele sair com um êxito, né? Então, que tem procedimento para tudo isso, e o gerenciamento está preparado para isso e vai receber a informação para atuar conforme o que ele está encaminhando de informações, né? Que Sim. esse é o caminho, então, a ser seguido. Sim. Hoje o motorista, ele, a gente tendo todas essas tecnologias para que a gente consiga atuar também. Por isso que eu bato muito na tecla do MDVR. Para mim, o MDVR ele já reporta o sinistro. Você já tem a certeza, Eu já né? tenho a Que já veio a certeza que é o imagem, veio o sinistro. alerta, veio tudo junto. É algo que deveria ser obrigatório em qualquer operação hoje. Isso falando de alto índice, né, de sinistralidade. O MDVR ele é primordial. Na minha visão, o MDVR é o que transmite de fato se você vê a situação que o motorista tá tudo ok ou não. De repente não precisaria nem ligar para o motorista, confirmando ali uma contrassenha, dados pessoais, nada. Já confirmaria na imagem e já teria a ação em cima, né? Então aí a gente já pegaria com a boca na botija ali, né? O pessoal fala, né? Um bom equipamento, né, que ele está instalado da forma adequada, bem Uhum. escondido, isso, aquilo, o ladrão leva um tempo, né, para poder encontrar, para poder desligar. Normalmente ele segue a mesma rota. O DVR acabou isso que ele gerou o alarme, você já está sabendo, e o tempo que ele leva ali para achar todos os dispositivos é o tempo necessário para você fazer o teu trabalho ali Sim. de retenção, né? Ou seja, eu vou fazer um círculo policial, vou fechar esse caminhão e aí vou fazer a recuperação. Mas tem que ter procedimento para tudo, é o grande diferencial, Sim. né? E parceiros também que vão para campo, né? Parceiros que tenham o ímpeto também de ir para campo. A gente sabe também que muitos prestadores eles acabam atuando no baixo delay, o que acaba atrapalhando também na recuperação. Aí se a gente tem um bom parceiro, tecnologia que transmite tudo de informação, o Mas é êxito uma ele... cadeia, é uma equipe em cadeia que tem que Sim. trabalhar com quem planejou, quem está executando, quem está monitorando e quando tivermos um problema, quem vai executar Sim. o pós-evento ali, todos eles têm que estar sintonizados. Sim, na mesma sinergia para que o foco é o êxito, né? O roubo de carga vai acontecer. A gente sabe que ali na década de 90 aumentou muito o roubo de carga porque diminuiu o roubo a banco. Eles aumentaram a segurança dos bancos. Desde a década de 90 começou a aumentar o roubo de carga. Então, hoje, olha a tecnologia que a gente tem para minimizar isso. Então, a gente precisa dessa junção também de prestadores para que entendam, de fato, o que é a situação, porque assim, a gente lidar com o patrimônio de alguém. A gente tem que ter essa consciência que a gente está lidando com o patrimônio de alguém também. Então, isso falta também, eu acho que em muitas operações. As pessoas não têm noção que estamos lidando com o patrimônio de alguém, né? Então, acho que é uma conscientização geral ali para que todos fiquem na mesma sinergia, né? Muito bom, muita informação, né? Muita transmissão aí que ocorreu no dia de hoje. Deixo o Vinícius para as considerações finais ali.
Que recado você deixa aí para essas novas gerações, para os operadores, para as gerenciadoras de risco, para os transportadores ali? Qual o recado que você deixa para esse pessoal que quer melhorar, que quer investir, que quer evoluir, fazer algo diferente do tradicional? E não se apeguem mais no mais do mesmo, né, e busquem tecnologias que somem com a operação deles, com a segurança deles, com a prevenção deles. Que a gente não tenha somente essa visão do roubo de carga. Como a gente falou no início, o acidente ele tem um índice bem mais elevado do que o roubo de carga. Então, soluções, tecnologias que minimizem isso. Então, que a gente abra a nossa mente para que a gente aprenda mais e não fique acomodado somente no mais do mesmo, né? Então, as gerenciadoras principalmente enxerguem em tecnologias que estão chegando no mercado para somar, para trazer soluções. Então, esse é o foco, que a gente traga soluções e principalmente o êxito das operações dos nossos clientes em comum, né? Então, trazendo para o gerenciamento de risco para essa geração nova, estudem, busquem mais informações. É o que eu falo muito até para o meu time, as pessoas perecem por falta de conhecimento. Que a gente busque mais conhecimento no nosso dia a dia, evoluam também para que cresçam também, né, profissionalmente, pessoalmente, e assim que é o mais importante, né? O conhecimento é algo que ninguém vai tirar, né? Pessoa. O pai sempre fala, né? A única coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Ou seja, existe ex-tudo, né? Ex-marido, ex-esposa, ex-trabalho, tudo tem ex. Agora, Sim. conhecimento e a família, filhos, é as Sim. únicas coisas ali que não existem ex, né? Então, Sim. trabalhar para crescer, aprender e sempre em prol aí da nossa família, em prol do crescimento coletivo também, né? Sim. Nisso, só tenho a agradecer aí por Eu que esse agradeço. apoio aí ao nosso programa e você aí que está nos assistindo, precisando de ajuda, precisando de auxílio, seja gerenciadora de risco, transportador, embarcador, seguradora, corretor, está procurando novas tecnologias, está procurando um jeito diferente de fazer o seu plano de gerenciamento de risco, plano de prevenção de percas. Está aqui um grande profissional, está aqui o Vinícius para ajudá-los. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela parceria e finalizamos aqui mais um programa Ravex Talk. Até a próxima. Grande abraço a todos.